Minhas herdeiras e herdeiros, como é que vocês estão? Gente, essa aula aqui, vou falar para vocês que tá de milhões, tá? Então, vamos começar com tudo. Quero saber, inclusive, quem tá por aqui, coloca a hashtag novata. Se você acabou de entrar no Focus, que tivemos turma nova, então sejam muito bem-vindas. Ou coloca a hashtag das antigas, se você é herdeira das antigas, para eu saber quem já está por aí. E vamos começar com tudo essa aula aqui sobre cosméticos coreanos. Vamos lá. Gente, ó, temos muitas novatas aqui, maravilhosas. Gente, seguinte, alinhamentos aqui, temos novato também, temos herdeiro. Alinhamentos aqui com vocês, que são importantes para a gente falar. Essa daqui é uma aula que eu, inclusive, esse assunto de cosméticos coreanos, eu venho estudando, assim, há quase um mês para falar com vocês com mais propriedade, tá? Então, vai ter muita coisa de evidência aqui científica que eu fui buscando e busquei resumir ao máximo possível para vocês o que a gente tem de evidência hoje, tá? Quem está entrando, quem é novata, seja muito bem-vinda, vocês são muito bem recebidas aqui, as nossas herdeiras das antigas. Sempre ajudam vocês também aqui no chat, quando vocês estão com dúvidas, nosso time ajuda, e uma vai ajudando o outro. Então, alinhamento aqui com vocês, tá? Essa é uma aula que, embora a gente vai falar de muita coisa legal, de cosméticos, né? É uma aula que vão ter alguns conceitos, né? Alguns ativos, né? Que vocês podem ficar um pouco boiando, né? Então, eu vou falar aqui com a maior tranquilidade possível para todo mundo entender, tá? E aí, quem não entender, a gente vai se ajudando, eu vou orientando para vocês os protocolos que são importantes vocês estudarem, beleza? E, gente, escutem, aproveitem a aula que aos pouquinhos vocês vão pegando também, tá bom? É importante vocês estarem aqui, aprenderem, mas sem aquela coisa de chicotinho se eu não souber alguma coisa, porque é muito normal você não saber, porque você acabou de entrar. Beleza? Combinado? Tem muita coisa que você precisa estudar ainda. Tem muita coisa lá na plataforma já mastigadinha para você aprender também, tá? E outra coisa que eu queria alinhar com vocês é que, assim, tem algumas coisas aqui que eu vou trazer para vocês que é, sim, da minha opinião mais pessoal, tá? Então, eu vou, sempre que possível, buscar separar para vocês o que é evidência, o que é minha opinião, tá? Como eu sempre gosto de fazer aqui com vocês. Então, bora lá, que tem muito, muito conteúdo que eu trouxe para vocês, mastiguei aqui para vocês tudo sobre skincare coreano, sobre cosméticos ativos coreanos, para todo mundo sair daqui, e principalmente sabendo o que responder se o cliente perguntar sobre algum cosmético coreano, né? O que vocês falam, o que vocês podem alinhar já com o cliente de vocês sobre isso, beleza? Então, bora começar. A primeira coisa, gente, é que, assim, eu vou ser sincera com vocês, foi um trabalho, assim, não foi fácil, né, fazer essa busca, né, de todos esses produtos, porque realmente muito produto coreano e muito produto que tem aquela coisa do hype, né? Então, muita coisa na moda, né? Muita coisa TikTok, né? Então, eu, inclusive, fiz uma pesquisa, inclusive em TikTok, nesses sites de redes sociais, para entender o que estava sendo mais falado, para justamente trazer aqui para vocês, principalmente para vocês saberem
quais são esses cosméticos mais falados, né? Por que eles estão hypados? Será que esse hype realmente vale a pena ou não? Então, vamos conversar sobre tudo isso hoje, beleza? E aí, gente, eu fiz uma pesquisa bem aprofundada diante desse monte de cosméticos, diante desse monte de possibilidades, né? Eu fui lá e fui entender quais são os melhores ativos dos cosméticos coreanos. O que a gente tem de fato de evidência em termos de ativos, né? Que eu acredito que talvez seja o grande questionamento aqui de hoje. E aí, gente, eu quero já começar a aula. Talvez eu comece aqui a aula já pelo final, né? Como assim? Já dando resposta para vocês do que a gente tem de evidência. Então, já vou trazer aqui o ouro para quem chegou já cedo, para a gente já conversar sobre o que a gente tem de maior evidência científica de todas. Então, eu fiz essa pesquisa aprofundada e eu já vou trazer aqui o que eu encontrei, quais são os ativos que têm mais evidência científica em termos de cosméticos coreanos, tá? E aqui, gente, eu vou ser sincera num negócio com vocês também. Eu divido tudo com as minhas herdeiras, né? Vocês sabem disso, que eu mando slide, eu mando material, eu mando PDF, tudo que tem direito. Vocês sabem que a primeira vez na vida que eu tô com ciúmes do meu material é essa vez. Por quê? Porque tá, esses slides aqui, vocês vão ver que tá tudo muito, muito, muito mastigado, tá? Então, inclusive, depois, né, sempre que vocês verem aqui algum insight que chame muita atenção de vocês, eu quero que vocês coloquem aqui no chat #ValeOuro, né? Esse conteúdo vale ouro. Por quê? Porque isso me mostra que valeu a pena toda a minha pesquisa, tá? Que eu fiquei muito, muito orgulhosa também de dividir isso com vocês. Carol, sim, eu vou dividir com vocês, mas tô confessando aqui que é a primeira vez que eu tô com ciúmes de dividir, porque realmente ficou algo muito, muito mastigadinho, mas eu não abro mão de dividir, tá? Eu não abro mão de tudo que eu crio, né? Tudo que eu penso, né? Sim, eu divido com vocês, beleza? Então, o que a gente tem aqui em termos de evidência? Então, eu criei 3 tabelas, gente, só para vocês saberem, tá? E aí, o motivo também de eu dividir com vocês é que eu sei que essa letrinha é tão miúda, né? E aí, fiquem tranquilas que vocês vão receber isso daqui, vocês vão poder ter acesso a isso daqui para estudar, tá? Mas eu quero passar, primeiro de tudo, eu quero passar com vocês sobre os ativos que têm evidência científica. Então, fui lá, fiz a pesquisa aprofundada. O que a gente tem de maior evidência científica, Gabi? Então, essa tabela aqui são os ativos, né, de maior evidência científica, tá? Evidência altíssima. O que eu chamo de evidência alta, tá? Inclusive, deixei aqui nível de evidência alta, por quê? Então, aqui tem o nível de estudo, né? Então, o que é considerado uma evidência científica alta, né? Tem vários ECR, só para vocês saberem, são ensaios clínicos randomizados. Ou seja, e revisões sistemáticas, é um nível mais alto de evidência científica, só para vocês saberem, tá? Curiosidade, tá bom? E aí, gente, o que a gente tem? Maravilhoso! O que a gente tem, né, nessa tabela? O que a gente tem de maior evidência científica em termos de, né, alto nível, né, de ativos alto nível, que já foi feito muito estudo e tem os benefícios são comprovados, não tem discussão, é comprovado, tá? Então, isso que eu quero dizer. Então, quais são os ativos, né? Os retinoides, né? Eles têm evidência de fotoenvelhecimento, rugas, texturas, manchas, né? Vocês sabem que a gente ama os retinoides, niacinamida, vitamina C, alfa-hidroxiácidos, polihidroxiácidos, né? Ácido tranexâmico. E, gente, vocês já ouviram falar desses ativos aqui?
Vocês já ouviram falar? Porque vocês devem estar pensando assim, Gabi, não estou acreditando. Não estou acreditando que eu vim para essa aula de cosmético coreano para você vir me falar esses ativos de novo, né? Esses ativos aí são dos cosméticos normais, não são dos cosméticos coreanos. Calma, tá? SCR é ensaio clínico randomizado. O que é randomizado? É que a pessoa não sabe, geralmente, se ela está no grupo placebo, né? Se ela está... Geralmente é duplo cego e randomizado, ou seja, é aleatório a escolha dos participantes. O participante não sabe se ele está naquele grupo ou no outro, é justamente para evitar viés, tá? Para evitar que a pessoa, porque eu sei que eu estou usando isso, eu tenho aquele viés de achar que eu estou melhorando, sabe? Então, são cuidados que a gente tem em ciência, né, nos estudos, para a gente comprovar algo de forma mais fidedigna, beleza? E aí, gente, o que eu quero falar para vocês em relação a esses ativos de alta evidência é que, apesar deles não serem novidade nenhuma, né? Quem está entrando talvez seja novidade, fica tranquila, quem está se sentindo um pouco perdida, como a gente alinhou aqui no início da aula, é a primeira aula de vocês, então só aproveita e vai absorvendo, vai escutando, vai absorvendo. Depois você vai entender, né, onde que estão esses ativos, em quais protocolos. Muitos desses ativos, por exemplo, são muito versáteis. Exemplo, os retinóides. Eles estão tanto no protocolo de envelhecimento, de acne, de manchas. Por quê? Eles têm benefícios comprovados para tudo isso, tá? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é que os ativos de alta evidência são alta evidência em qualquer lugar, em qualquer tipo de cosmético, tá? Inclusive nos cosméticos coreanos, como a gente tem aqui, eu trouxe alguns exemplos de figuras, de imagens, e eu tenho uma outra gafe aqui nessa aula. Gente, eu não sei falar nome de marca nenhuma de cosmético coreano, esses nomes são tudo difícil para mim, tá bom? Então, eu vou cometer um monte de gafe aqui na hora de falar os nomes, mas eu deixei as fotinhos aqui, tá? Trouxe as evidências, as fotos. Agora vocês perdoem o meu português, tá bom? O meu coreano não é fluente. Agora, então a gente tem produtos cosméticos coreanos com esses ativos. Exemplo, esse produto aqui, que eu deixei aqui do ladinho, é um dos cosméticos coreanos que eu fiz essa pesquisa aprofundada, busquei tudo quanto é produto, né? E esse daqui, na minha opinião, é o melhor cosmético que eu encontrei para manchas. Tá? Então, para mim, dentro dos cosméticos coreanos, o que eu encontrei para manchas, esse daqui foi o melhor, porque tem niacinamida e tranexâmico, já são 2 ativos consagrados, tá? Então, dessa marca aqui, a Nua, tá bom? Eu vou trazer vários cosméticos aqui ao longo da aula para vocês, fiquem tranquilos, tá bom? Então, mais para a gente bater esse papo mesmo, para vocês irem entendendo. Daí, a gente tem também os ativos de evidência moderada. O que significa isso, Gabi? Evidência moderada. Significa que a gente até tem alguns estudos controlados, né? Algum caso controle, né? Mas muitas vezes esses ensaios clínicos, né, são em menor quantidade, não tem tantos participantes, né? Então é aquele nível de evidência que, né, a gente pode sim falar que funciona, mas não é aquele nível de evidência mais alto. Mas os produtos os ativos que estão aqui, né, todos esses são sim bons ativos, tá? Então, quais ativos que a gente tem de evidência moderada em termos dos cosméticos coreanos, em termos de cosmético no mundo todo, né? Ácido cógico, né? Um ativo bem clássico, inclusive, dos cosméticos coreanos, apesar dele ser considerado um clareador menos potente, com uma potência menor, né? Ele é um ativo que tem muita evidência, né? Então a gente pode sim considerar ele um clareador, né? Além disso, a gente tem o arbutin,
A centelha asiática, né? Então, o ácido códico e o arbutin são ativos para manchas, tá? De clareamento. Eu vou passar aqui com vocês pelos ativos só para eu fazer essa varredura e depois a gente vai entrar em detalhes sobre queixas, sobre ativos específicos, beleza? Então, só escutem aqui. Então, ácido códico e arbutin são ativos para manchas, que têm evidência moderada. A centelha asiática é um ativo também muito usado, né? Nos cosméticos asiáticos, né? Que é o tal Madecassoside. Inclusive, esse cosmético que eu deixei aqui do lado é um desses cosméticos, inclusive é um desses virais, né? É um desses produtos virais. E esse tipo de ativo é muito interessante para quê? Efeito calmante, reparo de barreira, hidratação, né? Cicatrização. Então, é um ativo, né? Calmante, é um ativo. Até tem uma certa ação anti-inflamatória também. Sim, vocês vão ter acesso a todo o material, fiquem tranquilas, tá bom? Então, a gente tem aqui a centelha asiática, né, que é também chamada de cica, né, a cica coreana. E também pode ser chamado de Madecassoside, tá? Então, só para vocês saberem que é um cosmético que é um ativo muito falado também nos cosméticos asiáticos, que também tem muita evidência, bastante evidência, né? A gente tem alguns peptídeos, né, que são peptídeos que têm uma evidência maior, como esses que estão aqui em exemplo, de redução de rugas, né, de estímulo de colágeno, né? Vale ouro, boa! Gente, essa aula inteira aqui vale ouro. Então, além disso, a gente tem também as ceramidas, o pantenol, que são ativos aí de hidratação, né? As ceramidas são ativos que são umectantes, que tem uma ação umectante, e o pantenol também tem uma ação umectante, né? Então vai puxar a água de volta para a pele, né? E a gente tem também o chá verde, né? Que é também desses ativos, né? Que são naturais, é um ativo que também tem uma evidência mais robusta, tá? De ação anti-inflamatória, de ação antioxidante, beleza? Então, esses são os ativos de evidência moderada. Então, a gente vai, como eu falei, eu estou aqui só passando, né? Só aqui só trocando um papinho por enquanto, né? Que eu estou passando aqui com vocês sobre os principais ativos que a gente tem, né? E a evidência, o nível de evidência sobre cada um deles, tá? E isso daqui que eu estou falando, eu estou sinalizando qual deles tem mais, né? Dentre os cosméticos coreanos, por exemplo, tem muito ácido códico, centelha asiática, chá verde, né? Os ativos botânicos tem bastante. Mas depois a gente vai entrar de forma mais aprofundada neles, beleza? E a gente tem ativos de evidência baixa. Gabi, significa que esses ativos são ruins? Não, gente, de jeito nenhum. Inclusive, até esses de evidência baixa, eu já estou considerando como, assim, a gente pode dizer que funciona, sabe? Por quê? Né? Esses daqui em específico que eu coloquei para vocês. Por quê? Porque teve algum estudo clínico. O que é um estudo clínico, Gabi? Foi feito um estudo em humano. Eu consegui ver resultado em seres humanos. Beleza? Então, tem e esses daqui em específico não são aqueles ativos que têm pouquíssimos estudos. Tem um volume um pouco maior de estudo. Então, esses daqui são ativos que, sim, também valem bastante a pena, tá? Quais são eles, né? Os fermentados, né? Os probióticos, né? Que são muito usados em cosméticos coreanos. Eu vou trazer outro exemplo aqui. O própolis também, que é mais um ativo aí botânico, né, natural também. E só para falar, os ativos que são esses fermentados, né, eles vão ter ação anti-inflamatória, de barreira também. A gente vai falar muito de barreira cutânea aqui nessa aula, tá?
a gente tem também o própolis. O própolis também vai ter ação anti-inflamatória, vai ter ação também, tem uma ação também interessante antioxidante, tá bom? E a gente tem a mucina. Aqui a gente começa a entrar também já nos cosméticos coreanos, né? Todos esses aqui são bem comuns dos cosméticos coreanos. Gente, essa mucina, né, é bem característica dessa marca aqui, que é Core X, eu acho que é isso, não sei, como eu falei para vocês, gente, não sei falar o nome dos cosméticos coreanos, isso vocês vão me perdoar, tá? Eu trouxe aqui o produto, né, o nome tá aqui, vocês vão ter acesso ao material, agora o nome eu não tenho certeza não, de como que fala. E esse ativo, né, é um ativo que, vocês já ouviram falar dessa mucina de caracol, né, que é um ativo também famoso dos cosméticos coreanos, que ele vai ter ação também de hidratação, de reparo de barreira, cicatrização, tá bom? Mas, apesar disso, todos esses, né, têm evidência mais baixa, né, principalmente comparando aos outros, né, em relação ao tipo de estudo, né, e ao volume de estudos também, beleza? E aí, gente, a minha pergunta é: desses ativos que eu falei aqui, vocês já conhecem? Me digam aqui, coloca assim, muitos, se você conhece muitos dos que eu falei, poucos, né? Nenhum, ou meio a meio, né? Vocês já, desses todos que eu falei aqui, ó, retinóide, niacinamida, vitamina C, vocês já ouviram falar deles? Alfa-hidroxiácido, já ouviram falar deles? Né? Ácido cólico, arbutin, peptídeos, ceramidas, né? Todas. Muitos, né? Então, gente, o que eu quero dizer com isso, né? Os ativos com evidência não mudam se é um cosmético coreano, se é um cosmético, aquilo que eu falo para vocês da autonomia, né? Então, o que vocês têm que fazer, né? O que é obrigatório para vocês? É começar entendendo qual que é a queixa da cliente, entende? O produto é bom ou ruim? Qual que é a queixa da cliente? É acne? É manchas? É envelhecimento? Daí, gente, ó, perguntas aqui, Ana. Seguinte, eu vou copia a pergunta aqui que eu vou responder no final, tá? Porque tem um monte de. Hoje vocês arrasaram no formulário, inclusive vocês mandaram um monte de perguntas no formulário. Então, eu vou priorizar as perguntas do formulário, como a gente sempre combina, tá? E aí, em seguida, eu vou respondendo aqui o chat, tá? Poucos, muitos. Beleza. A maioria conhece muitos, né? Deles. E quem conhece poucos, está tudo bem também, que em breve vocês vão conhecer muitos, tá? Então, por que que eu falo que a maioria conhece muitos, né? Porque são ativos consagrados e são ativos que já estão, que eu não paro de falar, que eu falo sempre aqui, né? Que estão nos nossos protocolos já, sabe? Então, o que vocês têm que fazer? Olhar para a queixa da cliente, tá? Vamos supor que a queixa é envelhecimento. Qual que é o melhor ativo, gente? Retinoides, né? Retinoide, no máximo ali um peptídeo, uma vitamina C, né? Aí sim, entendi que esses são os ativos mais consagrados aqui para envelhecimento. Aí sim, eu vou buscar. Tá, deixa eu ver aqui. Quais são os cosméticos coreanos? Será que tem algum cosmético coreano com retinol e peptídeos? Entende? Vocês têm que começar por aí. Vamos supor, queixa manchas. Será que tem algum cosmético coreano que tem o retinol, niacinamida? Gente, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Sobre essa questão, tá bom? Niacinamida vai ter uma ação um pouco mais anti-inflamatória e clareadora, tá? É também antioxidante, então serviria, né, para envelhecimento, mas só para você saber que ela é
um pouco mais ali anti-inflamatória e clareadora, mas também é legal para envelhecimento. A niacinamida é aquele outro ativo muito coringa. Retinoides e niacinamida acho que são os ativos mais versáteis que existem, que eles estão assim em muitos protocolos, beleza? Então, gente, é isso que eu só quero que vocês entendam já desde o início da aula a ideia, tá bom? A ideia por trás do que a gente está fazendo aqui, beleza? E aí, eu quero, primeiro de tudo, quando a gente está começando a falar aqui dos cosméticos coreanos em si, eu quero, primeiro de tudo, trazer para vocês, desde já aqui no início também, a proposta dos cosméticos coreanos, que é uma proposta, preciso que vocês entendam isso. Eu não estou falando mal aqui, nem estou falando bem, tá? O que eu quero buscar fazer aqui com vocês é a gente entender os prós e contras. Por quê? Porque é diferente. A proposta é diferente dos cosméticos que a gente está acostumado aqui no Ocidente. Então, a gente vai entender juntas aqui essa proposta, beleza? Então, qual que é a proposta dos cosméticos coreanos? Diferente aqui do Ocidente, né, que a gente quer eficácia, que a gente quer que funcione, que a gente quer resultado, lá eles vão pensar muito mais em baixa irritação, em proteger a barreira, em cosméticos para pele sensível, né? Quase todas as marcas, né, são produtos que são indicados também para pele sensível, sabe? Então, muitos desses cosméticos, por exemplo, essa marca aqui que eu coloquei aqui para vocês, ela é inteira, a marca inteira é só para pele sensível, sabe? Então, eles são muito voltados para isso, sabe? Para formulações com ênfase em ingredientes que acalmam. E aí, gente, o que acontece? São fórmulas que não são tão completas em termos de ativos efetivos. Quando assim, tanto que eu falei para vocês, aquele ativo para manchas foi o melhor de todos que eu encontrei de combinação de ativos. Ele tem o tranexâmico e a niacinamida, apenas. Então, a gente percebe que não tem aquela super combinação de ativos efetivos para melhorar aquela queixa, pensando em melhorar aquela queixa, sabe? E aí, o que acontece também em relação aos cosméticos coreanos? O que é muito comum lá? Aqui, a gente usa um produto, né? Um produto para tratamento. Lá é aquela rotina de fato de 10 passos. E aí eles têm vários produtos, um com cada ativo, sabe? Então, é muito comum isso acontecer. Eles não têm a combinação de ativos no mesmo produto, né? Eles vão puxando produtos diferentes, uma rotina, né, bem extensa. E aí acaba combinando vários ativos, mas em vários produtos diferentes, tá? A gente vai falar dessa questão de custo-benefício também. Aí a segunda questão, né, que a gente tem aqui da proposta dos cosméticos coreanos. Tem muitos ativos naturais, tá? Ativos naturais, botânicos, herbáceos, né? De ervas, de ativos naturais mesmo, tá? E aí, gente, qual que é a questão dos ativos naturais? É bom, é ruim, Gabi? Não tem essa coisa de bom é ruim, né? Muitos desses ativos naturais, eles têm, né, uma boa ação antioxidante e hidratante, tá? Só que aí tem uma questão aqui que, gente, bem que eu estava percebendo que tinha pouca gente comentando aqui no chat, tem pouco comentário. A plataforma, né, que eu não estava conseguindo escrever no chat. Bem que eu estava vendo, cadê os comentários? Cadê os comentários? Mas beleza. Daí, gente, a gente tem aqui muitos ativos naturais, botânicos, herbáceos, que vão ter essa ação antioxidante hidratante, mas também, o que eu percebo? Eles têm muito apelo comercial. Entendam isso daqui, tá? Eles colocam, né,
muito marketing nisso, no sentido de porque a natural é melhor, né? Para defender uma superioridade que nem sempre é real. Então, esse é o contra, tá? É ótimo ter ativos naturais, botânicos, né? Bem legal. A fórmula realmente fica uma fórmula mais antioxidante, mais hidratante. E além disso, além dessa questão do que eles puxam muito marketing para isso, para essa superioridade, a gente tem aqui evidências baixas de muitos desses ativos naturais, tá? Então, eu até coloquei para vocês lá no início o que a gente tem de evidência de fato, e vai ter outra tabela aqui com outros ativos naturais também para vocês saberem, tá? Então, a gente tem o própolis, a gente tem o chá verde, né? Melaleuca, então a gente não tem tantos. Eu não sei se vocês se lembram lá do workshop, que a gente fala do extrato do agave azul do México. É esse tipo de ativo, sabe? Que a gente não tem, que tem um monte de nome bonito, mas quando a gente vai ver a evidência em si, não tem comprovação, sabe? E sim, com certeza, na verdade, não é nem a diferença só da estrutura, da anatomia, da fisiologia da pele, né, das coreanas para brasileira, por exemplo. É também o clima, que é muito diferente, tá? Então, são vários fatores. E aí, gente, esses ativos, o que acontece em relação a eles? Eles têm evidências, muitos desses, né, têm evidências mais baixas. Eles vêm de estudos in vitro. O que é estudo in vitro, gente? Só para vocês entenderem. São estudos de laboratório, inclusive estudos, às vezes, com... né, ou com... Antigamente usava muito ratinho, né? Hoje em dia já não... A maioria já tem usado essa questão do cruelty free, né? E aí a gente não tem mais tanto, mas a gente tem como se fosse um 3D de pele em laboratório, um modelo 3D, que aí vai testando in vitro. Ou seja, a gente não tem resultado clínico em vivo, que é o estudo clínico mesmo, de resultado. Beleza? Aí, que mais? Então, as evidências são baixas, elas vêm de estudos in vitro ou de tradição de uso, ou seja, o povo lá já usa desde 1500, né? E aí vai passando de um para o outro e fica essa tradição, tá? Sim, com certeza, né? Quanto mais estudo, quanto mais marketing também em cima daquele ativo, mais estudo vai ter e maior vai ter a evidência, com certeza. Mas tem que ter também cuidado com essa coisa do interesse industrial. Por quê? Porque, inclusive, uma coisa que é bem relevante para a gente conseguir avaliar se um estudo científico foi bem conduzido ou não é a questão do viés. E aí, muitos estudos, inclusive, são conduzidos pelo próprio laboratório, pelo próprio fabricante, sabe? Então, a gente entende que existe maravilhosa, Dani! Parabéns, minha herdeira! Aniversário da Dani hoje, nossa herdeira maravilhosa. Daí, gente, a glutationa também ainda tem pouca evidência. Tem evidência que é aquilo da evidência baixa. Né? Tem estudo, né? Precisa de mais, mas parece que é interessante sim, tá bom? Não é aquele ativo uau também, mas parece que tem benefício sim, clareador sim, beleza? Eu gosto, eu particularmente gosto, tá? Então, gente, a gente tem toda essa questão, né, de ter muito cuidado com estudos que são feitos pelo próprio fabricante, porque acaba que a gente, né, a chance de ter muito viés nesse tipo de estudo é muito grande também, beleza? Aí o que mais? Gente? Propostas, né?
Então, só para recapitular, proposta de baixa irritação, de cuidar da barreira, ativos naturais, alta tecnologia. O que é isso de alta tecnologia? Ao mesmo tempo que eles colocam ativos menos potentes, né? Vocês vão perceber isso. Por exemplo, o próprio ácido cóico é um ativo que é clareador, mas que ele é um clareador, né, menos potente. Né? Ao mesmo tempo que eles colocam os ativos menos potentes, eles também otimizam a entrega dos produtos através da tecnologia. Ou seja, eles criam muito, né, microcápsulas para estabilizar melhor, né, para entregar melhor. Texturas inovadoras que facilitem a permeação, né? Então, gel, jelly, essências fluidas, patches, né? Então, aqueles quase que adesivos, né? Aquelas máscaras assim que você coloca uma parte do rosto, dispositivos, né? Até aquele de eletroporação do Medicube, né? Então, essa alta tecnologia é sim muito interessante. Só tem que ter cuidado para não depender exclusivamente disso, porque tem outras formas da gente aumentar a permeação de um ativo, também da gente conseguir melhorar essa questão da penetração na pele mesmo, beleza? Então, tem várias formas de a gente fazer isso, não é a única forma através dessa alta tecnologia desses dispositivos, beleza? E a última questão é a questão da proposta, né, do glass skin, né, da pele vítrea, né, da pele de vidro, da pele deal. Inclusive, esse deal eu descobri há pouco tempo atrás que também é um nome, é um outro nome para glass skin. Pele deal. E aí, gente, o que é isso, né? É aquele efeito de pele luminosa, hidratada, translúcida. Agora, qual que é a questão, né, do glass skin? Esse efeito do glass skin geralmente é um efeito imediato, não é aquele efeito que vai ficar assim, durante dias, né? É aquele efeito que vai usar, o produto vai ficar aquele glass skin e daqui a pouco vai sair, tá? Além disso, o glass skin, gente, realmente a pele fica molhada, geralmente, né? Isso pode incomodar a cliente, principalmente aqui no Brasil, que é muito quente, que sua, né? A pele pode ficar mais oleosa, a pele pode desequilibrar, né? Inclusive, vocês sabem que a principal causa de desequilíbrio cutâneo é o uso de produtos para tratar um desequilíbrio cutâneo que não existia antes. Então, muitas vezes a pessoa hidrata tanto, né, bota tanta coisa ali que fica oleosa demais, né? Então, não só tem essa questão do desequilíbrio por ressecar demais, mas também tem por hidratar demais e da maneira errada, tá bom? E esse efeito do glass skin, a gente vai falar dele logo em seguida, a gente consegue esse efeito também com um empilhamento de hidratante. Gente, eu testei, tá bom? Eu testei o PDRN, né? Eu testei usando, né, uma camada bem generosa de vários hidratantes sérum, né? Bastante quantidade, fica igualzinho e dura o mesmo tempo, sabe? Então, esses hidratantes mais em gel, né? Se você botar uma grande quantidade empilhando, eles vai ficar um glass skin também, tá? Então, a gente vai falar dele também logo em seguida, né? Que aí, gente, é uma questão, né? Que qual que é a definição, né? É essa pele iluminada, né? E aí, o que se fala, né, sobre o glass skin, né? Que além da questão da pele mais iluminada, é importante também, claro, não vai ficar a pele iluminada e aquela pele cheia de cravo, né? Aquela pele, né? Ninguém gosta de glass skin se a pele estiver toda mal cuidada, né? Então, é uma pele realmente bem cuidada, que está muito bem hidratada.
Então, os principais ativos ali do Glass Skin são ativos umectantes. Então, essências, né, umectantes, sérum, gel. Você empilhando isso, né? Lá eles fazem 7 camadas, 7 skin methods, para fazer esse glass skin, né? Então é uma das formas, né, de alcançar esse glass skin. Mas não precisa necessariamente ser exatamente esses produtos, exatamente os produtos coreanos também, entende? Então, aqui estão, né, alguns ativos que eles usam, né? Então, niacinamida, vitamina C, mas eu acredito que isso é muito mais para entrega de uma boa qualidade da pele como um todo ali no longo prazo, não só naquele momento que ela está usando, né, aquela hidratação a mais, beleza? Então, é interessante também usar os esfoliantes, né? Porque deixa essa pele mais polida, também esses poros menos aparentes, né? Os fermentados, como a gente já falou deles. E aí, eles colocam, né, essas 7 camadas aí de produtos de hidratantes para ficar com esse efeito glass skin, beleza? E aí, gente, eu quero começar, como a gente começou falando aqui, né, dos propósitos, né, dos prós e contras, eu quero aprofundar. Então, aprofundamos aqui um pouco do glass skin e agora a gente vai aprofundar também. A gente vai também, o time vai ajudando vocês aqui no chat, tá, gente? Como eu falei, combinei com vocês de deixar as dúvidas ali mais para o final, tá bom? Principalmente dúvidas que não têm exatamente a ver com o que eu tô falando agora, beleza? Porque a gente vai priorizar aqui a aula e as dúvidas do formulário, aí em seguida a gente vai tirando dúvidas aqui no chat, beleza? Daí, gente, em seguida, né? Quais são esses ativos, né? Então, vamos apanhado aqui sobre os extratos botânicos. Vamos falar sobre eles. Então, a gente tem aqui, eu sei que tá pequenininha a letra, gente. Foi o melhor que eu consegui, porque eu queria botar evidência científica aqui para vocês, tá? E depois vocês vão receber o material, mas eu vou ler aqui para vocês o básico, né? O que a gente tem. Então, eu coloquei aqui os ativos, inclusive, que tem dos ativos, dos extratos botânicos, os que têm mais evidência, tá? Então, e os que mais se usa, né? Então, a gente tem o ginseng, né? E aqui eu deixei aqui qual que é o nível de evidência, né? Nível moderado, né? Então, os melhores realmente são os ginseng, chá verde, própolis, né? Que a gente já tinha falado sobre eles. A centelha asiática, excelente também para reparação de barreira, gosto muito também. E a gente tem outros com nível mais baixo, como a beterraba, como o yuzu. E, gente, é assim, não queiram decorar todos os ativos e extratos botânicos, assim, é a infinidade. E aí, sendo que, por isso que eu acredito também que é difícil essa questão que até a Janaína tinha falado que quanto mais produtos, né, mais estudos, né? Só que acaba que é tanto ativo botânico e cada produto tem um ativo, né? Tem vários ativos que assim é muito difícil, né? E aí cada marca vai testando, né, uma combinação ali de ervas e plantas, né? E aí acaba que é tanta possibilidade que eu vejo que não tem um foco, né? Como por exemplo, esses ativos mais clássicos aqui que realmente pararam um pouco mais para estudar. Acaba que é uma variedade muito grande, entende? E aí a gente não tem tanta certeza assim. É bom, né? Muito provavelmente sim, tem benefícios, né? Então, tem benefícios, principalmente, né, a maioria deles, de hidratação e ação antioxidante. Muitos deles também ação anti-inflamatória, tá? Então, muitos deles vão fortalecer ainda mais essa questão da barreira cutânea, tá bom?
Daí, que mais que a gente tem, né? Além dos extratos botânicos, vamos começar as polêmicas, gente, as polêmicas. PDRN. PDRN, gente, que vocês me perguntam bastante, né? Então, gente, eu vou falar aqui o que temos em termos de evidência científica, tá? E aí é claro que depois eu vou dar orientações para vocês, inclusive para quem já usa, tá? É ótimo usar, beleza, maravilha, mantenha se você já usa. Porque eu sei que tem gente que usa aqui em protocolo, em clínica e tudo mais. Aliás, quem aí usa? Não precisa ficar com vergonha, não, tá bom? Aqui de fato é porque tem bastante estudo. É polêmico, né? Até porque tem bastante estudo. Mas, de fato, o que é importante para vocês saberem, né? Que é importante também vocês não deixarem de orientar a base, né? O que tem de mais robusto, o que tem de mais comprovado associado a ele, beleza? E aí, o que a gente tem, né, de evidência científica em relação ao PDRN? A maior parte da evidência, né, clínica mesmo, é do PDRN injetável, beleza? Então, a gente tem estudos, né, que melhora a questão de ferida, de cicatrização, realmente tem muita melhora no uso injetável. Agora, uso tópico, né? Que é, né, ampolinha da Medicube, né? Esse sérum aqui, que inclusive ele é super bonito, ele tem a cor de chiclete, assim, lindão. Que é bem. Ele é bem viralizado aí no TikTok, né? O que a gente tem em termos de estudo? Não temos muita coisa, até porque muitos desses estudos são estudos de PDRN associado a alguma coisa. Associado à vitamina C, associado à niacinamida. Então, gente, é claro que vai ter benefício, porque a vitamina C e a niacinamida por si só já tem benefício, entende? Então, isoladamente, tem um nível bem baixo de evidência do uso tópico, tá? Essa que é a real. Então, tem uso combinado, né, com microagulhamento, né, com laser, né, que parece que tem uma permeação maior. E aí, gente, qual que é? Eu quero que vocês entendam o que está por trás disso, né? O que está por trás? Por que, Gabi? Por que ele não... Que pode ser que ele não tenha um resultado tão bom tópico assim? A molécula do PDRN é uma molécula muito grande para a pele ali absorver, né? Para permear, né? As células aí do extrato córneo, tá bom? Então, o que acontece é que ele vai ter um efeito mais de hidratação dessa pele também. Assim como o colágeno. Vocês já viram o colágeno em cosmético? Colágeno em cosmético, assim como o ácido hialurônico, colágeno, PDRN, ácido hialurônico, cosmético, eles vão ter uma ação principal de hidratação. Sim, a pele vai ficar linda, vai ficar hidratada, bem hidratada. Mas em termos de melhora de elasticidade, melhora de rugas, né? Estímulo de colágeno, não temos resultado em relação a isso, tá bom? Em termos do uso tópico, beleza? E além disso, a gente tem toda uma regulação aqui no Brasil, né? Tem bastante polêmica aí em relação a isso, porque o PDRN, ele o que a gente tem aqui, né? É de uso tópico e a Anvisa proíbe, né, fazer o uso injetável de um cosmético para uso tópico, né? Normal, que é para uso tópico, né?
Então, é isso, gente, que a gente tem, o que a gente tem em termos de PDRN, sem entrar muito aqui em polêmicas, tá? Então, se você faz, tudo bem, dá uma avaliada, né? Saiba desses benefícios e sempre, né? E sempre associa a base. E, gente, eu não estou falando aqui que não é para ter o PDRN no consultório, por exemplo, até como ali um produto para passar só para ter um hype mesmo, sabe? Porque eu sei que isso pode favorecer ali um marketing de vocês. A minha limpeza de pele eu passo sérum de PDRN depois. Vale a pena, pode valer a pena, entende? Então, eu sei que muitas vezes o cliente sai buscando isso, ele quer o hype também. Então, não é algo que é prejudicial exatamente, sabe? O que é prejudicial? É vocês só fazerem isso, entende? Vocês não fazerem a base, beleza? Daí, gente, o que a gente... Então, deixei aqui o que a gente tem em termos de regulação também. Até o momento, tá? Exossomos, já vamos para a segunda polêmica, que eu tô cheia de polêmica hoje. Exossomos, né? As aplicações investigadas são principalmente em relação a rejuvenescimento, né? Mas também pigmentação, cicatrização e até cabelo também, tá? O que a gente tem de evidência científica humana de uso tópico? A gente tem, a gente até tem, né, alguma... O que acontece, gente, exossomos? Aquela evidência, a mesma coisa do PDRN. Evidência baixa, né, para moderada, sem ensaios clínicos randomizados, robustos, muita falta de padronização, né? Então tem exossomos que são vegetais, né? Que são que muito da cosmética dos exossomos que tem, inclusive nos cosméticos coreanos, são assim vesículas, né? Que não é a questão do exossomos. O que significa PDRN-PN, né? PDRN é polidesoxirribonucleotídeo. Polidesoxirribonucleotídeo. E aí, o PN é o polinucleotídeo. Então, o PDRN, ele é como se fosse um tipo de PN, sabe? É um tipo de ativo ali, um tipo de polinucleotídeo, entende? E ali ele é o esperma do salmão mesmo, gente. É o esperma do salmão, tá bom? Então, gente, os exossomos também tá ali na medicina regenerativa também, né? Mas ainda temos muitas polêmicas também em relação a ele, em termos de regulação também. Uso apenas cosmético, sem autorização para uso injetável também. E os estudos, né, que tiveram, né, em uso tópico não tem uma evidência tão robusta assim, tá bom? Daí, gente, seguindo aqui, vamos falar mais sobre eles, sobre alguns produtos com eles também, tá? Aqui nessa nossa aula hoje. E a gente também tem os ativos epigenéticos. E aí, gente, quem já usa, gosta, vê benefício, mantenha, né? O que eu estou falando aqui é manter, usar, sim, né? Apesar eu não tô, quando eu falo que é baixo nível de evidência, eu não estou falando, não usem mais, porque não é baixo nível de evidência. Baixo nível de evidência, existe evidência, né? Mas precisa de mais para a gente conseguir bater o martelo e falar assim, não, realmente não tem questionamento, vale muito a pena, entende? E aí o que a gente precisa ter cuidado é de só usar isso, tá? Então precisa
Então, precisa fazer a base bem feita também, beleza? Então, os ativos epigenéticos, né? Então, a gente tem ali como agem, né? São ingredientes aí que ajudam a ligar genes, né? Eu trouxe aqui de forma bem didática para vocês, né? Que ficam adormecidos com a idade, né? Para melhorar a organização da pele, para melhorar a questão de rugas, né? Rejuvenescimento também. Então, o potencial, né, de deixar a pele mais jovem, mais saudável. O que a gente tem de resultado? A gente não tem resultado em vivo de benefício, a gente só tem resultado in vitro, né? O que é isso, né? A gente tem resultado de redução dessa idade epigenética nas células da pele em laboratório, né? Ou seja, em modelos 3D, tá bom? Então, in vitro tem, mas a gente não sabe como que isso acontece em vivo, tá bom? Na vida real, na clínica mesmo. Então, limitações, né? Os estudos são feitos em células e modelos, né? Não são em pessoas de verdade. Ainda não tem ensaios clínicos fortes em humanos. Ainda essa coisa da falta de padronização, né? Assim como o PDRN e exossomas também é fato, porque cada estudo, né? Até tem estudo, mas cada estudo faz de uma forma, com uma dose, com uma combinação. Por exemplo, o PDRN fez o estudo com a vitamina C e niacinamida. É claro que vai dar resultado, porque tem a vitamina C e niacinamida, sabe? Então, acaba que tem muita dessa coisa desse viés também, beleza? Então, é bem promissor, mas experimental, assim como exossomos, tá bom? Agora, bora falar de uma coisa que eu fiquei mais empolgada com esse negócio aqui. Que aulão, né? Que aulão, gente. Isso daqui, a gente vai falar sobre isso, Ícaro, se vale a pena ou não vale a pena. Calma que eu vou chegar às minhas conclusões ainda. Calma que eu vou chegar a conclusões. Bom, vamos para tecnologia, formatos de entrega aí dos cosméticos coreanos. A gente tem as vesículas, né? Inclusive, muitas dessas vesículas, como eu falei, são chamadas de exossomos nos cosméticos coreanos. Tudo que é vesícula, eles botam o nome de exossomos. Aí confunde com os exossomos, né? Que a gente falou ali, que é o mais polêmico. Então, as vesículas são estruturas esféricas, né, que encapsulam ingredientes ativos, né? Então, por exemplo, essa da Medicube é a vitamina C encapsulada, entende? Qual que é a função dessas vesículas, né? Proteger esses ativos, principalmente ativos mais sensíveis, mais instáveis, como vitamina C, peptídeos, até retinóides também. E eles vão melhorar ali a estabilidade, a penetração dos ativos na pele. Então, benefício: aumentar a estabilidade, menos oxidação dos ativos, liberação mais gradual, e formulações mais sofisticadas, mais tecnológicas, né? Além disso, a gente tem balms também em stick, tá? O que são esses balms em stick, né? São, né? Eu não sei se vocês já viram dorama, gente. Vocês gostam de um dorama? Eu tive minha época, eu adorava. Eu tinha uma época que eu amava. Agora eu parei um pouquinho porque não estou tendo muito tempo. Não estou tendo muito tempo, que eu fico viciada. Daí
Se vocês gostam de dorama, vocês já viram, né? As personagens passando esses balms, né? Em stick, que é muito comum lá. São ceras hidratantes, né? Em formato de bastão, né? Então, qual que é a função? Aqui a gente está falando mais de ceras, dessas ceras hidratantes mesmo, mas também tem stick protetor solar, né? Tem outros tipos de stick também. Daí eles são práticos, né, para reaplicar, eles hidratam, né? Geralmente são hidratantes mais oclusivos, eles dão ali aquele glow, né? O glass skin, mas fica bem oleoso, a pele também, né? O diferencial é o formato e a adesão. E as pessoas realmente usam porque é fácil, né? E aí eu até coloquei aqui como contras, né? A pele coreana é diferente da pele brasileira, então é geralmente uma pele que é mais, que é menos oleosa, o clima também de lá é diferente, então precisa estar atento a isso, tá? Além disso, eles têm muito desses toner pads, né? O que são esses toner pads? São discos de algodão, né? Com tônico, com essência, com ácidos, né? Esse, por exemplo, é com alfa-hidroxiácido, beta-hidroxiácido, esse daqui da Medicube. Deixa eu ver aqui qual que é. Ele tem alfa, beta-hidroxiácido, pantenol, alantoína e ácido hialurônico. Então, a função, gente, é ser uma aplicação mais prática ali, que já vem o tônico no padzinho. E aí ele vai funcionar geralmente são pads, né, com esse hidroxiácido, vão ter essa função de foliação química, ou então pode ser uma compressa ali calmante, tá bom? Daí, boa, Manu! Daí, gente, quais são os benefícios? Inclusive postem, tá? Inclusive postem. Quais são os benefícios, tá bom? Esfoliação suave, melhora da textura, luminosidade, ação calmante, né? Se tivesse esse objetivo, facilidade do uso, né? Que gera uma maior consistência ali na rotina. Mas, gente, eu confesso para vocês que eu já tive esses produtos pads. E eu não sei se é problema meu, mas eu ficava nervosa, porque desperdiçava muito produto, eu não queria jogar o negocinho fora, eu usava, tinha tanto produto ali ainda que dava muita pena de jogar fora, sabe? Então, isso que eu percebi, que desperdiça muito produto também, porque você joga o pad inteiro fora, sabe? Cheio de produto, você não vai botar ali de volta, né? Então, a minha opinião é que acabou desperdiçando muito produto, o que também eu não acho que é tão vantajoso. Mas se a experiência de vocês foi diferente, contem aí também. A gente também, tá? Eu fiz aqui um comparativo, porque são duas coisas muito comuns e até podem confundir de qual que é melhor, né? Que são PETs com microagulhamento, que são PETs. Esse daqui eu acho que nem tem essas microagulhas, não. Eles têm vários tipos de PETs, mas aqui eu estou comparando mais os PETs com essas microagulhas. Eles têm esses PETs que são dissolvíveis, que você bota na pele e dissolve, né? E você não precisa tirar, porque ele dissolve. Eles têm PETs com microagulhas, né? Com ativos também. E aí, qual que é a diferença, né? Desses PETs, né? Com microagulhas e essas espículas. Não sei se vocês já viram também esse Riddle Shot, que é outro produtinho aí viral, que está desse lado aqui. Que está do outro lado, né, da tabela, que é um cosmético com microespículas de sílica. Daí eu coloquei aqui depois, até para vocês saberem, né, uma tabela da diferença entre eles, mas uma coisa que é importante vocês saberem, porque até eu caio no marketing também. Eu quando lançou esse sérum aí de microespículas, eu queria
esse sérum de microespículas. Só que o que me chamou a atenção é que o PET tem bem mais evidência do que o sérum com microespículas. Então, é algo que a gente tem vontade, a gente tem que tomar cuidado com as nossas vontades também, porque a gente tem que avaliar as nossas vontades. É só o hype ou será que vale a pena, né? Então, por exemplo, agora eu descobri que vale mais a pena, né? Com toda essa pesquisa, vale bem mais a pena um PET com microagulha do que um creme com microespículas, tá? A gente chega a essa conclusão. E aí, gente, qual que é a função também disso, né? Dessas microespículas, desses PETs, dessas microagulhas? É favorecer a penetração ali dos ativos, a absorção dos ativos, né? Que sim, pode fazer ali um sentido, mas, de novo, a gente vai discutir mais sobre isso, que não é a única forma. Precisa ter um creme com espícula para isso? Ou você pode simplesmente fazer uma leve esfoliação antes de usar o seu creme normal? Também não vai facilitar a permeação, a absorção? Então, tem várias outras formas da gente aumentar a permeação ali dos ativos, além de um creme com microespículas, tá? Então, é claro que é interessante, que é inovador, que é legal, que a gente tem vontade de ter, mas, assim, é aquela coisa obrigatória? É a única forma? É isso que vai fazer diferença? Não acho que é isso que vai fazer diferença. Beleza? Mas trazendo aqui porque, sim, pode ser interessante, e aí tem todo esse comparativo, né? E os PETs, né, tem mais benefício, e uma questão também dele geralmente é o custo, tá? Que o custo é salgadinho, beleza? Além disso, os dispositivos, quem aí já viu Hailey Bieber usando, né, Medicube, esse dispositivo de eletroporação, de microcorrentes, né? Então, o que a gente tem sobre eles? O que a gente tem? Vamos do básico, Exato. O que a gente tem sobre eles, né? A gente tem dois tipos, um de eletroporação. O que é eletroporação? Que é como se fosse uma abertura nos poros da pele para aumentar ali a permeação dos ativos, tá? E o Medicube são microcorrentes ali que podem melhorar o tônus ali, né, da pele, o tônus muscular, uma sensação de lifting. E aí, gente, o que a gente tem sobre eles? Minha opinião, tá? Sobre eles. Principalmente esse de eletroporação, pode melhorar a absorção de ativos? Podem, mas um esfoliante também não melhora a absorção dos ativos? Precisa de um negócio de R$2.000, R$3.000, R$4.000. Tem negócio desse que custa R$4.000, gente. Então, pode ser que melhore a permeação dos ativos, pode ser que melhore, que esse efeito lifting que dá é temporário. Se você fizer uma massagem no rosto, né, fazer ali o face yoga, né, uma massagenzinha, você vai ver que você vai ter efeito lifting também, sem esse dispositivo, tá bom? É claro, gente, assim como a Letícia, o Ícaro tem, gente. A gente trabalha com cosmético, né? Então a gente quer testar tudo, e é legal ter. Mas, assim, é obrigatório? É isso que vai fazer a diferença de resultado? É claro que, gente, que é interessante. Eu vejo... A tecnologia é muito interessante. Eu vejo um negócio diferente, né? Com skincare eu já fui bem mais consumista, vou ser sincera com vocês. Hoje em dia eu ganho tanta coisa que aí eu fiquei mais pão dura,
Né? Eu fiquei pão dura em investir o meu dinheirinho, sabe? Porque acaba que eu ganho muita coisa, eu tenho já muita coisa. Mas se surge um negócio novo, né? Eu tenho vontade de comprar também. Mas a gente está falando aqui de resultado, né? Por exemplo, uma coisa é você ter para você, né? Você a gente que trabalha com isso, a gente que é apaixonado. Outra coisa é você vai falar para o seu cliente comprar, porque vai fazer uma grande diferença no resultado dele. Eu não falaria para o meu cliente comprar, tá? Eu falaria para ele fazer um procedimento, né? Se vai gastar com um procedimento, com outra coisa que pode fazer mais sentido e usar fazer uma boa rotina de skincare, que é isso que vai fazer a maior diferença de todas, com ativos com evidência, beleza? E aí, gente, quem lembra? Quem aí teve? Quem aí teve? O falecido. Mentira, ele ainda vive, né? Ele ainda vive o fórum, mas vocês percebem que é um hype? E eu lembro, gente, eu não sei quem fez parte aí da época do fórum, que não é cosmético coreano, não. Mas eu tô só comparando a questão do hype, né? Da questão de o quanto que às vezes um dispositivo ficar em alta, a gente achar que a gente precisa daquilo. E aí, esse fórum, hoje em dia as pessoas não falam mais tanto, mas na época falavam tanto que... Deixa eu falar um negócio com vocês aqui agora. Falar um negócio com vocês aqui agora. Não sei se quem já acessou o dossiê sabe que tem fórum nas perguntas frequentes dos limpadores. Por que tem fórum? Preciso de um fórum, né, desses limpadores, né, para usar com o meu... Porque as clientes me perguntavam muito isso, muito. Então, por isso que eu coloquei ele nos perguntas frequentes. Porém, eu vejo que hoje em dia não estão perguntando mais, saiu um pouco do hype, né? Então, minha pergunta para vocês é: mantenho isso no dossiê das perguntas frequentes ou a gente tira do dossiê? O que vocês acham? O que vocês acham? A gente mantém ou a gente tira? Que a gente está sempre atualizando ali os dossiês e talvez, né, fiquei pensando nisso, se a próxima versão a gente manteria esse dispositivo aqui que era muito falado e agora as pessoas não falam mais tanto. Mas, gente, eu vejo que tem muito desse hype também da gente achar. Deixa para os efeitos afetivos. Acho que pode tirar. Votação. Mantém. Ó, tá ganhando, mantém. Tá ganhando, mantém. Daí, gente, deixa eu falar para vocês o que eu encontrei dos cosméticos coreanos de favoritos, tá? Os que eu encontrei de favoritos não são produtos tão hypados, mas eu vou dividir com vocês. Eu vou dividir com vocês o que eu mais amei. E o primeiro deles é bem diferentão, vai surpreender vocês, porque aposto que ninguém nunca viu. Nem eu nunca tinha visto, mas eu descobri ele e quero dividir aqui com vocês. Em termos de ativos diferenciados, esse aqui foi um sérum que eu adorei. Eu realmente fui pesquisar sobre, tá, gente? Fiquei obcecada, porque o meu hiperfoco, né, com o ativo. O que eu achei? Eu realmente me chamou a atenção esse ativo, porque eu estava muito pesquisando ali o que tinha de ativos diferenciados para acne, para manchas, né, para diversos queixos mais frequentes dos nossos clientes, né? E aí eu encontrei esse ativo aqui, que tem estudo, né? Ainda não tem não é uma evidência moderada, é evidência ainda, né, mais fraca, mas tem estudo, né, de evidência. E esse ativo aqui tem essa ação, né? Comprovadamente ele tem essa ação de
inibidor de alfa-redutase. Quem aí se lembra? Para que esse negócio de inibidor de alfa-redutase, Gabi? Alguém se lembra? Que eu adoro os inibidores da alfa-redutase. Eu adoro inibidores da alfa-redutase. Vamos ver se vocês vão lembrar de para que serve os inibidores da alfa-redutase. Aula de bioquímica. Gente, eu vou falar aqui porque eu acho que o chat está atrasado também. Vocês lembram que esse é o pilar da hiperseborreia, da acne? Ele inibe ali o pilar da hiperseborreia. Eu amo inibidores da... Então, tem poucos ativos. É um tipo de ativo que ele é meio em falta. Tem poucos ativos que são inibidores da alfa-redutase. O azelaico, a azeloglicina, o zinco, não tem muitos, sabe? Por isso que calvície também. Então, não tem acne, exatamente. Então, ele vai ser um ativo interessante ali para acne, por exemplo, que não tem muitos ativos, né? Que substituam aí o zinco, o azelaico. Então, é uma opção ali de cosmético coreano que teria essa função. E assim, gente, achei interessante a fórmula, assim, pesquisei bastante sobre ele, é um ativo de árvores bonsai. Vocês sabem aquelas árvorezinhas pequenininhas, que eu acho lindas também? Então, é uma marca que ninguém conhece, mas só de curiosidade aí para vocês saberem, tá bom? Gente, eu compro tudo pela Amazon, porque eu acho que a Amazon é um negócio confiável. E eu até faço compra internacional lá e geralmente chega tudo certo. Mas tem gente que compra Shopee, né? Eu também não sei quais são os paranauê também dessas compras, não. Mas eu, né, faço umas comprinhas da Amazon, geralmente dá tudo certo, tá bom? Daí, qual mais, Gabi? Qual mais que você gostou, né? Que é favorito? Aí tem uns que são mais hypadinhos, que eu gostei bastante, né? Quais são eles? Esse primeiro aqui, esse primeiro produto, ele é um retinal. Ele é um retinal com peptídeos também. Então, gente, como que eu vou saber, Gabi, como que eu vou saber qual cosmético indicar para minha cliente? Começa pelos ativos. Aí você vai botar, tá, eu quero um retinol, um cosmético coreano. Google, né? Retinol, cosmético coreano. Entende? Esse daqui, né, que é o de inibidor da alfa-redutase, né, o coreano, ele não tem nível de evidência alto, tá? Ele não tem um nível de evidência mais alto, mas é uma saída para a gente conseguir combinar, caso a gente queira muito ajudar uma cliente que mora na Coreia e tem acne, né? Um retinol, isso daqui maravilhoso, sabe? Então, ele é uma saída. Agora, preciso dele? Eu acredito que não, né? Você pode até olhar quanto que custa para importar, né? Não acho que ele, como ele não é hypado, não acho que vai ser tão fácil de importar. E a gente tem aqui o azelaico, a azeloglicina, então acredito que não é obrigatório. Agora, produtos que são mais hypados e que eu realmente gostei, tô querendo comprar, se eu comprar, depois eu conto para vocês, são esses daqui, que realmente achei que podem valer o hype. Esse primeiro aqui tem o retinal deído com peptídeos, né? Eu adoro retinal. Esse segundo aqui, que são dos pads, né? Não sei se eu vou comprar, porque é aquilo que eu falei com vocês, que eu fico com muita pena, de desperdiça muito produto, mas eu gostei muito da formulação, achei a formulação diferente, né? Que é um ácido succínico
com pantenol e niacinamida. Então, não é aquelas formas de alfa e beta-hidroxiácido muito agressivas para a pele, sabe? Então, eu gostei da formulação. Esse da Celimax, que é o retinal, que é super hypado também, que parece que é... Eu tô bem tentada a comprar, até porque eu achei que ele tem um custo bom. E esse terceiro também, Numbuzin, eu acho que é assim que fala. É um produto que eu gostei bastante também, que ele é uma combinação de fermentados, né? E assim, uma coisa que os cosméticos coreanos são bons, né? São prebióticos, realmente, barreira cutânea. Então, é um dos de barreira cutânea que eu achei mais bem formulados, sabe? Ele tem pantenol, tem cica, então eu gostei muito dessa formulação. Então, é outro que eu estou avaliando aí a compra dele também. Depois eu conto para vocês se eu comprei ou não, mas foram os que eu mais gostei. E, gente, vocês que usam cosméticos coreanos, me recomendem aqui. Quais que vocês gostam? Me falem aqui. Agora, a grande questão dos cosméticos coreanos é isso daqui. É o sensorial cosmético, gente. Ninguém barra. Ninguém barra. O tripé da skincare é com eles mesmos. Por quê? O sensorial cosmético é bom demais de tudo que eles fazem. O sabonete é muito bom. O hidratante é muito bom. A gente falou, né, de um monte de hidratante aqui, né? Por isso que eu nem botei aqui na lista, porque quase todos os sérums, né, deles têm uma ação hidratante assim fortíssima. E os protetores dele, gente. Os protetores não há nada igual. Não há nada igual. Então, não poderia... eu sei que a gente estava falando aqui de ativos, mas a gente não pode deixar de falar do tripé da skincare coreano. Porque isso que eu acho que, assim, eles são reis, né? Realmente, eu amo esse foam cleanser da Atomy. Para mim, é o melhor produto para limpar a pele que eu já testei na vida. Ele vai assim em qualquer momento, quando a pele está oleosa, quando a pele está seca, quando a pele... ele é realmente, quando a pele está sensível, para tirar a maquiagem, assim, muito, muito completo, tá? Esse protetor da Sunprise, gente, não há nada igual também. Dizem que ele até mudou a formulação, mas enfim, pelo menos o protetor da Misha, boa, gostei das orientações. Daí, gente, realmente os protetores deles, e são protetores tem muitos protetores que são protetores físicos. Então, protetor físico é muito difícil você fazer uma boa formulação para pele sensível, sabe? Então, assim, cliente com pele muito sensível, que não tolera nenhum protetor, gente, os coreanos realmente não tem nada igual, tá? Então, deixei aqui outros protetores também, que são boas opções, mas real, a tecnologia do sensorial cosmético deles, né? Eu acredito que o grande uau dos cosméticos coreanos não são os ativos, é o sensorial, tá bom? Então, gente, fiz uma tabela aqui de comparação, inclusive para vocês, dos cosméticos coreanos e cosméticos ocidentais, tá? Então, coloquei aqui proposta principal, os ativos mais usados. Então, vamos comparar. Em relação à proposta, né? Vocês perceberam que os cosméticos coreanos, eles têm foco em barreira cutânea, em pele sensível. Cosméticos ocidentais, né? A gente aqui, né? Os europeus, brasileiros, a gente tem foco em tratamento ativo de queixas.
Ativos na Coreia são naturais, botânicos, fermentados, são os principais ativos. Aqui, né, produtos, né, combinações, a gente pensa muito mais em combinação de ativos com evidência mais robusta, ativos mais clássicos, né? A força da fórmula, ou seja, a potência da fórmula. Os cosméticos coreanos vão ter cosmética mais agradável, textura inovadora, né? Uma alta adesão pela cosmética, porém, fórmulas não muito potentes. Aqui a gente já vai ter fórmulas mais potentes, mas nem sempre com uma boa cosmética, nem sempre com uma boa tolerância. Né? A gente tem aqui ativos, né, produtos que podem irritar a pele. Tecnologia de entrega, os cosméticos coreanos têm as microcápsulas, lipossomas, PETs, né, que são comuns, né? Então eles têm muito marketing, muito sensorial em torno disso, dessa tecnologia. Aqui também a gente tem tecnologias, lipossomas, por exemplo. Muitas das coisas que eles usam lá na Coreia, até o PDRN, eu estava lendo a história sobre. Até isso eu fui estudar, gente. A história do esperma de salmão. Surgiu lá na Itália, né? Primeiro estudo, né? Onde começaram realmente a usar, fizeram um estudo de feridas, foi lá na Itália. E aí eles meio que importaram essa tecnologia. Então, muito do que eles têm lá, inclusive lipossomas, são dos cosméticos ocidentais, né? Que eles foram aprimorando também. O marketing, né? O marketing deles lá é muito mais em cima do glass skin, da pele vítrea, da hidratação, do efeito imediato de brilho, né? Aqui o marketing é muito mais em cima da melhora, né? Então, clarear, reduzir rugas, melhora da acne, né? Então, muito mais em torno do resultado. A questão da tolerância, né? Os cosméticos coreanos, sem dúvida, eles são muito mais voltados para a pele sensível, então vai ter uma tolerância bem melhor. Aqui, mais chance de irritação. Para quem não sabe como orientar, vocês sabem, né? Então, os cosméticos, né, por serem mais potentes, exigem maior orientação, adaptação, né? Além disso, custo-benefício é muito variável, né? Tanto lá quanto aqui tem marcas de tudo quanto é custo, mas o que eu percebo é que lá os custos são muito mais voltados para inovação, né, para tecnologia, e aqui o custo é muito mais voltado a uma boa combinação dos princípios ativos, ao custo dos ativos, de bons ativos, tá? E os resultados tendem a ser mais previsíveis também por isso. Limitações. Lá na Coreia, resultados clínicos mais fracos, principalmente se os produtos são utilizados de forma isolada. Como eu falei, lá eles fazem essa rotina. Por exemplo, eu quero melhorar manchas. Eles têm um produto com niacinamida, um produto com tranexâmico, um produto com não sei o quê. Assim, enquanto aqui a gente tem, às vezes, em um produto, toda a combinação de ativos, sabe? Daí, além disso, né? Aqui, né, em comparação, né, aqui a gente tem menos foco na experiência sensorial, naquela questão da textura, da agradabilidade, e isso pode reduzir a adesão, porque realmente, principalmente quando a gente compara, se você se acostumar com o cosmético coreano, minha filha, você vai detestar os nossos cosméticos, porque lá é realmente muito mais gostoso de usar os produtos coreanos. Então, de fato, principalmente se a sua cliente estiver acostumada com cosmético coreano, pode ser mais difícil ela aderir a outros produtos que tenham essa cosmética menos agradável, tá bom? Daí, gente, o que a gente buscou, o Ocidente buscou acompanhar. E aí, gente, o que a gente tem aqui? O que a gente buscou? O que a gente buscou acompanhar?
né? Então a gente já tem produtos aqui. Vocês acharam que a gente ia ficar atrás? Porque realmente, gente, o marketing coreano foi tão forte que chegou aqui e agora todo mundo quer o Glass Skin também. Todo mundo quer o Glass Skin. E aí a gente acompanhou. Agora a gente tem produtos aqui na Europa, né, no Brasil, que tem essa promessa também, como o da Tina, né, que inclusive o nome é Porcelain Glow, o nome do produto, né? Coloquei aqui o que promete, o que tem de ativos e evidência, e se essa promessa realmente se cumpre, sabe? Então, tem, inclusive, esse da Tina já tem essas microespículas, né? Então, tem essa questão da vitamina C, da microespículas. Então, a proposta é plausível desse glow, né? O Petiox, a promessa do Petiox é bem agressiva, corrigir 9 tipos de rugas. Efeito Botox sem agulha, né? Então, não é um Botox, né? Mas, assim, de fato, tem um peptídeo, né? Neuropeptídeos, né? Vale ouro, né? Vale ouro. Tem neuropeptídeos, né? Que são ali... que ainda não tem evidência robusta, mas podem ser ali interessantes para melhorar a textura, né? Para talvez prolongar, ele forçando a barra, dar uma prolongadinha no efeito do Botox, mas novamente precisa de mais estudo para a gente conseguir afirmar isso, tá bom? Daí, que mais que a gente tem? PDRNs, né? O Lhasa-Exo que estavam falando aqui, eu acho que ele é um PDRN também daqui, não é? É um PDRN que a gente tem para compra aqui, se eu não me engano. Depois me confirmem aqui. Então, a gente tem o ExoCare PDRN da Dermagem, o Cell Booster da Adicus também, né? Então, mesma coisa da questão do PDRN, que a gente já tinha falado, né? Que é uma molécula muito grande, via tópica. Daí, o que pode ser... aqui, ó, ele tem o ExoCare, por exemplo, tem exossomos vegetais, tá? Que tem ali uma ação antioxidante. Mas a fórmula do produto foi muito bem pensada. Então, além do PDRN, né, ele tem ali a centelha asiática, ele tem ali a niacinamida, ele tem outros ativos que também são interessantes, tá bom? E aí, o que mais que a gente tem, né? Então, o da Adicus também, achei que a formulação do Dermage foi mais interessante, né? Mas é basicamente, né, a mesma ideia. E a gente também tem os produtos com os ativos epigenéticos, tá? Que tem o Eucerin e Hyaluron Filler Epigenetic, né? E que tem esse ativo que é o Epsilin, né? Que é esse DHM que tá bem famoso. E aí, novamente, gente, os resultados são in vitro, não tem resultado clínico robusto em relação a esses ativos epigenéticos, beleza? Mas, novamente, ele tem uma formulação ali que pode ser interessante, que ele tem um ácido hialurônico, né? Mas agora, reverter sinais de envelhecimento, reativar genes jovens em 4 semanas, aí forçou, né? Aí já é demais essa promessa. Reativar genes jovens, né? Já é porque assim não tem essa evidência de que realmente faça isso na prática clínica, beleza? Então, aí eu já acho que é forçar um pouco a barra, tá bom? Mas acaba que essas fórmulas, gente, Eucerin, por exemplo, não é boba nem nada, é uma marca muito bem conceituada, acaba que faz uma formulação interessante para ver resultados ali e aproveitar esse hype da epigenética, né? E assim, quando eu falo que a evidência novamente é baixa, não quer dizer que não exista nenhum benefício, né? Quer dizer que não tem comprovação. E aí,
se não tem comprovação, o que você prefere? Você, né? Você prefere gastar com algo que a gente tem certeza que vai dar muito resultado e que já tem muita base científica e tem base científica de muito resultado, não é pouco não, é de muito resultado, ou de uma coisa que é muito cara e você nem sabe direito o resultado, sabe? Então, essa aqui é a questão. Agora, Gabi, eu já uso o básico, já orientei o básico e minha cliente quer, né? Eu já orientei o básico, já está fazendo o básico muito bem feito e estou achando que eu vou associar isso daqui como plus. Aí, sim, pode valer a pena. Tá bom? Exatamente, é isso, Ícaro. A gente vai, inclusive, alinhar com o cliente. Se o cliente já vier falando com você sobre esse produto, aí a gente pode encaixar, porque sim, se é um desejo, a gente pode ajustar para associar, beleza? Seguindo aqui. Conclusões, para a gente concluir, que eu falei pra caramba, né? E, gente, isso daqui, vocês têm noção do quão completo, do quão completo foi esse estudo aqui que eu trouxe para vocês, mas a gente vai concluir aqui do que é importante, né? Primeiro, cuidado com o hype e principalmente cuidado com o hype daquilo que se passa por ciência. Por quê? Muitos desses produtos, eles vêm com esse claim comprovado cientificamente, né? Que é algo que é assim, que tem certeza que funciona. E quando as pessoas vão te apresentar isso, né? Quando aquele representante vai te apresentar, ele te fala dos benefícios e dos resultados como assim, fosse algo que não tivesse dúvidas. E a gente vê que não é exatamente isso, que ainda tem muitas dúvidas, né? E que precisa de um chão ainda para a gente conseguir comprovar, tá? Além disso, busquem sempre pelos ativos quando falamos de melhorar as queixas. Então, eu quero melhorar a questão de envelhecimento, né? Quero ajudar minha cliente com a queixa de envelhecimento. Retinoide, quero melhorar manchas. Niacinamida, um retinoide também, um inibidor de tirosinase e se botar um tranexâmico aí, melhor ainda. Mas só um inibidor de tirosinase, niacinamida e um retinol já tá maravilhoso, tá? Eu quero melhorar acne. Bota aí um retinoide também e um inibidor de 5-alfa-redutase, também maravilhoso, tá bom? Então, sempre busquem pelos ativos. E esses ativos podem estar em cosmético coreano, em cosmético, né, da marca que for, beleza? Além disso, podemos sim orientar ativos inovadores com menos evidência científica, mas levem em consideração o custo para cliente e não deixem de orientar a base. Por quê, gente? Porque, por exemplo, desses cosméticos aqui que eu mostrei para vocês, tem alguns que têm um preço exorbitante. Tem alguns que têm um preço super tranquilo, que eu fiquei, inclusive, né? Nossa, mas é barato. É barato. Tem alguns que são baratos. Então, olha para isso, olha para o custo, né? Para cliente. E não deixem de orientar a base. É importante também entender que aumentar ou diminuir aquela questão da permeação do produto não é só sobre o ativo em si, e nem sobre a concentração exatamente do ativo, mas sobre como você orienta. Por exemplo, cisteamina e ácido cólico. Cisteamina é um ativo potente para melasma. Ácido cólico é um ativo, né, que é mais fraquinho ali para melasma, para manchas. Mas, por exemplo, se eu orientar o ácido cólico uma quantidade maior, né? Vai ter um slide ainda sobre isso, uma quantidade maior
Se eu orientar ele junto com um esfoliante químico para aumentar a permeação, né? Então tem várias formas de a gente aumentar essa permeação e sem usar PET, sem usar microagulhas necessariamente, sem usar, né, essa coisa toda que a gente viu aqui da tecnologia da eletroporação. Não é obrigatório, sabe? Daí, além disso, né? Muitas podem até pensar, ai, Gabi, mas eu uso só cosmético coreano, ou eu oriento só cosmético coreano e funciona. Eu tive resultado, a minha cliente teve resultado só com cosmético coreano. É importante que vocês entendam também que os produtos são, sim, bem formulados. Então, só às vezes uma boa combinação de hidratante antioxidante dá resultado, né? De ativos anti-inflamatórios, dá resultado para acne, dá resultado para melasma. Então, é importante que você entenda que só um tripé da skincare sozinho também funciona, sabe? Também dá resultado. Mas pode ser potencializado. E por último, cosmética é sim um ponto muito importante e positivo em relação à usabilidade. Por isso que é tão importante a nossa orientação independentemente da cosmética. Por exemplo, gente, o que vocês acham que vai ser mais gostosinho de usar? Um azelã ou um jelly cream da Medicube? Da Med... não sei se é Medicube. Como é que é o nome da marca mesmo, gente? Eu falei dela a aula inteira. Medicube. É Medicube mesmo. Então, o que vocês acham que vai ser mais gostosinho da cliente usar? Vai ser o jelly cream. Mas aí a gente tem que falar para a cliente, ó, quando você for orientar o azelã, por exemplo, se ela estiver acostumada com jelly cream, vai dar uma pinicadinha quando você aplicar, isso é normal, mas espera depois de lavar, usa um hidratante antes. Então, é muito uma questão de você alinhar com a cliente e explicar para ela o que vai acontecer quando ela está usando um ativo, um produto que às vezes a agradabilidade não é tão interessante, beleza? E aí, gente, a minha questão aqui, ó, o que eu pensei aqui? Gente, se juntassem a cosmética impecável do K-Beauty com os ativos robustos ocidentais, aí sim a gente fecharia com chave de ouro. Aí sim a gente teria o cenário perfeito. Vocês não acham? Não seria muito bom se a gente conseguisse juntar as duas coisas? Meu sonho. Mas esse sonho pra gente é real. Esse sonho pra gente é real. Por quê? Porque nós somos especialistas em skincare. Então, sim, a gente pode combinar. A gente pode usar o cosmético ocidental e também a gente pode usar os cosméticos coreanos. A gente pode combinar. Então, Gabi, como é que eu combino? Como é que eu vou pensar nisso? Então, para finalizar, eu fiz um passo a passo aqui para vocês. Comece, pela base, com evidência. Ácidos claros, né? O que eu quero melhorar? Né? Vai primeiro para o consagrado, pela base, tá? Aí você vai avaliar a inovação. Poxa, mas esse negócio de PDRN, esses cosméticos aqui coreanos, eu acho que o meu cliente vai adorar. Eu acredito que pode não só melhorar a experiência dele, melhorar a questão dele ficar mais impressionado com a rotina que eu vou orientar. Aí você vai se questionar. Poxa, essa inovação aqui é super legal. Será que vale a pena, né, pelo custo-benefício, para essa cliente associar? Terceiro passo, você vai considerar a cosmética adesão. Será que é algo que vai facilitar ou vai dificultar o uso? Às vezes, por exemplo, se a gente está falando de um ativo que o uso é mais difícil, por exemplo, um azelã, poderia fazer sentido associar com outro cosmético coreano super gostosinho de usar
para essa pessoa usar antes o cosmético coreano, né? Dar uma fortalecida na barreira cutânea e aí depois vir com a Zelan, sabe? Então, dá para melhorar a adesão da cliente, a questão da experiência da cliente, sem aumentar muito o custo. Então, alinha isso com a cliente. Ó, a gente tem esse produto aqui que vai melhorar, que vai ser super agradável para você usar, mas tem esse custo aqui. O que você acha da gente adicionar para você conseguir aderir ainda mais a essa rotina? Então, esse alinhamento é importante. Quarto passo, oriente o uso. Então, a forma que você instrui pode multiplicar ou reduzir o efeito, né? Eu botei só multiplicar, mas pode multiplicar ou dividir, né, em muitas vezes o efeito. Por exemplo, tempo de contato com a pele. A própria cisteamina, a orientação, né, é de deixar pouco tempo em contato com a pele. Combinação de produtos. Se eu combino com outros ativos, esfoliantes, eu combino com esfoliante, né, com até os esfoliantes químicos, né, com ativos esfoliantes químicos, provavelmente vai irritar mais essa pele, vai penetrar mais, vai irritar mais. Então, eu quero isso? Pode ser que seja, se for com um ativo muito fraquinho, um ácido cóstico, pode ser que seja interessante. Mas se for com outro ativo super potente, aí não vale a pena. Aí pode ser que não vale a pena, se a pele for mais sensível. Agora, tem a pele que é casca dura, né? E vai valer a pena, sabe? Combinar. Então, não tem uma única resposta. Aí é nosso trabalho de... Isso é estratégia, gente. Essa questão é a nossa estratégia na hora de orientar também, sabe? Porque dá para tanto aumentar a eficácia ou diminuir a eficácia de qualquer produto e ativo, tendo esse conhecimento. Vai passar antes ou depois do hidratante? Se passar o hidratante antes, a permeação vai ser menor. Se passar o hidratante depois, né, aquele ativo vai ser mais absorvido. Então, o que é mais interessante? Além disso, qual é a quantidade que você vai orientar? Aquele produto não está fazendo nem cosquinha. Fala para usar, ao invés de um grãozinho de ervilha, 2 grãozinhos de ervilha, para ver se já não muda. Então, a quantidade faz muita diferença. Inclusive, o efeito Glass Skin é graças à quantidade, né, de hidratante, né, de camadas ali de hidratante. Né? Dá uma caprichada ali no hidratante, várias camadas, para ver se não fica com o efeito Glass Skin também. A frequência. Então, tem ativos que a gente vai passar 2 vezes na semana. Tem ativo que a gente vai passar de manhã e de noite, sabe? Então, para aumentar também essa potência, vai depender, Ícaro. Exatamente isso que a gente tem que pensar. Se for um ativo muito irritativo, pode ser que vale a pena passar o hidratante antes. Se for uma pele muito sensível, também, hidratante antes. Agora, se for um ativo... se for uma pele mais resistente, né? Ou se for um ativo que a gente não quer diminuir essa ação dele, essa absorção, aí a gente passa o hidratante depois, beleza? Uso após a limpeza da pele. O que é isso? Não é limpeza de pele, não, é limpeza da pele. Se você usar qualquer produto logo depois de você lavar o rosto, você vai ver se a sua pele não vai absorver muito mais. Porque a camada da pele diminui. Então, é óbvio que vai absorver muito mais. Muitas vezes não precisa fazer o microagulhamento. Passa o produto logo depois de lavar, que já vai ter esse efeito, sabe? Então, tudo isso é estratégia, tá? Ou, para muitos, qual que é a minha orientação geral? Espera depois de lavar pelo menos 15 minutos para você passar o produto. Por quê? Porque assim que você lava, o extrato córneo, né? As células ainda não, né? Aquele extrato córneo foi embora, entende? Uso de esfoliantes, né? Eu preciso de um Medicube. Passa um esfoliantezinho, né? Antes de
antes do produto ativo, para ver se já não tem esse efeito aí de aumentar a permeação, de aumentar a eletroporação, que é abrir os poros, né, da questão. Então, e aí tudo vai depender do princípio ativo, entende? Vai depender muito do princípio ativo e do tipo de pele também, de para quem que você está orientando. E o quinto passo, explique sempre com clareza. É um bom produto, mas vamos assim, seu cliente vier para você, devo ou não usar esse produto? O que você acha desse produto? Eu quero usar esse produto. Você pode falar, poxa, é um bom produto, mas vamos começar aqui pela base, depois a gente associa, ou então, então vamos já adicionar ele desde o início, né? Porque vai ser interessante sim para a gente combinar com esse ativo. Então, é importante essa comunicação e explicar com clareza e alinhar com a cliente, tá? Quais são os seus objetivos, qual que é o seu raciocínio ali na hora de fazer essa orientação para ela. Beleza? E, gente, isso daqui valeu ouro. Isso daqui valeu ouro, né não? Foi uma aula, assim, foi muito trabalhoso, de certa forma. Por isso que eu estava com ciúmes de dividir aqui os slides com vocês. Mas eu tô muito orgulhosa disso que a gente... Principalmente da nossa troca aqui. Porque eu quero que vocês entendam, gente, que esse daqui é um espaço justamente para a gente se comunicar, da gente discutir, da gente trocar. Que é importante, né? Por mais que, Gabi, eu uso um produto diferente, eu não concordei com algo que você falou. Tá tudo bem. Aqui é o espaço justamente para a gente discutir, para eu trazer, né? E você, isso daqui fez sentido. Ou, Gabi, isso daqui você falou, não concordo. Pega aquilo que faz sentido para você usar na sua prática. Fico muito feliz, Ícaro.